Fala aí, galera do canal, tudo bem? Aqui com vocês, Alfredão Trincado. Eu estou aqui em Goiânia com um dos ícones no que se diz respeito a técnico no Brasil, o meu querido amigo Ney Franco. Tudo bem, Ney? Prazer, cara. Primeiramente, bom te receber aqui em Goiás. Então, Ney, eu gostaria de falar um pouco sobre como você começou. Eu sei que você tem uma formação em educação física, né? Isso. Como é que você foi subindo? Você chegou hoje você está no Goiás. Como é que você conseguiu alcançar esse patamar? Ô Fred, eu fiz um caminho extenso, né? Quem vê a gente hoje trabalhando na equipe profissional de um clube de Série A, acha, pô, esse cara foi tudo muito fácil para ele, mas na realidade eu tive um caminho muito difícil. Primeiramente, como qualquer jovem brasileiro, qualquer adolescente, meu grande sonho era ser um jogador de futebol. Joguei amadoramente, joguei várias competições amadoras, né? Mas teve um momento que eu estava fazendo um teste na categoria sub-20 do Tupi de Juiz de Fora, tentando ser jogador, e paralelamente a isso eu fiz um vestibular para educação física. E eu sempre cresci dessa forma, minha família incentivando a jogar futebol, mas ao mesmo tempo não deixando abandonar os estudos. Aí eu passei para o vestibular em educação física, desisti, abri mão desse sonho de me tornar um jogador de futebol e fui fazer o curso de educação física. E dentro do curso de educação física eu entrei para fazer o curso de educação física sem pretensão nenhuma de ser um preparador físico ou de ser um treinador. Queria me formar como professor. O senhor gostava de esporte? Gostava de esporte, essa área educacional sempre também me motivou. Só que dentro do curso, eu fiz o meu curso na Universidade Federal de Viçosa. É uma universidade que prima pelo futebol, a área acadêmica no futebol na universidade ela é muito forte. E lá eu tinha uma primeira matéria que ela era uma matéria obrigatória, que era o futebol 1. Depois eu gostei da matéria, comecei a jogar também na equipe da universidade, na LUV, e depois fiz as outras duas matérias, que é o futebol 2 e o futebol 3, para você realmente mergulhar mais no futebol, nos treinamentos, nos métodos de treinamento, no futebol 2 mais na parte física, o futebol 3 já parte tática, como a estruturação de um treinamento, a elaboração do microciclo, do macrociclo, e eu comecei a me envolver com aquilo e gostei, me despertei primeiramente jogando na universidade. Eu tive a oportunidade como estudante, de ser treinador da seleção local dentro de uma Taça BH de futebol júnior. Para quem não sabe, a Taça BH de futebol júnior é uma das maiores competições das equipes amadoras, das categorias de base do clube. Então, na sede de Viçosa foi o Atlético Mineiro, o Caxias do Rio Grande do Sul, América do Rio, com a seleção local. Eu fui treinador dessa seleção local. E o interessante é que a gente fez uma campanha boa, a gente saiu na moeda para o Caxias, o Atlético Mineiro classificou em primeiro lugar na chave, nós e Caxias ficamos em segundo, e o critério de desempate ficamos igual, e na moeda a gente saiu. E essa competição ela foi interessante para a gente conhecer pessoas, Então nessa competição eu conheci na época o Alves, que era o coordenador das bases do Atlético Mineiro, e um dos clubes que patrocinavam a competição era o Cruzeiro. Então o Chafi Felipe, que era o coordenador geral das bases do Cruzeiro, esteve em Viçosa também. E quando eu me formei, por ter tido essa experiência, eu tinha o contato dessas pessoas, eu liguei para o Alves do Atlético Mineiro pedindo o estágio como preparador físico, e ele me abriu as portas e ele falou que tinha uma vaga para preparador físico do infantil do Atlético Mineiro. Então eu fui apresentado para o treinador na época, a gente trabalhou junto e contratei. Assim eu comecei. Primeiramente trabalhei 3 anos como preparador físico nas categorias de base do Atlético Mineiro. Meu sonho era ser treinador, depois abri uma vaga no infantil do Cruzeiro para ser treinador, por conhecer o Chafi na Taça BH. Eu fiz um contato, ele me convidou, então eu fiquei 1 ano como treinador do infantil do Cruzeiro. Depois fui promovido ao juvenil, que é o sub-17, fiquei 5 anos e meio como treinador do sub-17 do Cruzeiro. Depois fui promovido a treinador do sub-20, fiquei 3 anos e meio. Nesse período que eu fiquei como treinador do sub-20 do Cruzeiro, eu dirigi a equipe principal do Cruzeiro em alguns momentos dentro do Campeonato Brasileiro. Quando saía um treinador, até chegar outro treinador, eu dirigi, tive 7 experiências dessa forma. E em final de 2004,
para 2005, o Cruzeiro fez um convênio com o Ipatinga, né? O Cruzeiro queria resgatar alguns jogadores que estavam emprestados, que oriundos das categorias de base. Tinha jogador jogando no Nordeste, no Sul do país, no interior de São Paulo. Então foi feito um projeto com o Ipatinga. Então eu fui para o Ipatinga com meu auxiliar técnico Moacir, e levamos 16 jogadores oriundos das categorias de base do Cruzeiro, fundimos com alguns jogadores do Ipatinga que permaneceram, e a gente fez um campeonato mineiro em 2005, onde a gente foi campeão mineiro, né? Então ali eu comecei a aparecer para o grande público, para o público brasileiro, com o título do Ipatinga em 2005. Em 2006 chegamos a mais uma final do Mineiro. Aí a gente perdeu essa final, poderíamos ter sido bicampeão mineiro. Em 2006 chegamos a uma semifinal de Copa do Brasil, né? Eliminamos o Santos, né? Dirigido por Vanderlei, eliminamos o Botafogo no Maracanã, eliminamos o Náutico dentro dos aflitos e fizemos uma semifinal com o Flamengo. No primeiro jogo em Ipatinga, o jogo ficou de 2-1. E depois a gente perdeu o segundo jogo na semifinal para o Ipatinga de 2-1 no Maracanã. E ali, após aquele jogo, eu tive um convite para dirigir o Flamengo. Né? Então eu saí do Ipatinga e em 2006 eu assumi o Flamengo, né? Fiquei no Flamengo. Aí comecei uma carreira que a maioria das pessoas conhece, né? Que é dirigir o grande clube, com a maior torcida do futebol brasileiro. Fiquei lá durante 1 ano e 4 meses, com o título de Copa do Brasil e um campeonato carioca. E dali eu saí para o Atlético Paranaense, aí tem uma sequência de vários clubes que vários clubes, né? Que eu passei, incluindo seleção brasileira, né? Sub-20. Então foi dessa forma como fiz um caminho longo, né, com tempo, né, a gente falou de anos de formação e de experimentação na base. Eu acho que isso me deu, né, eu falo o seguinte, eu fiz a minha escola, né, eu me formei em Educação Física na Universidade Federal de Viçosa, mas o meu doutorado, né, ela foi toda feita na prática, treinando as categorias de base, principalmente do Cruzeiro. E até falando um pouco sobre categorias de base, para quem não sabe, o Ney Franco, como ele já falou, ele foi técnico da Seleção Brasileira Sub-20. Isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa experiência. Qual que é a diferença de assumir, por exemplo, um time profissional e um time Sub-20, ainda mais a seleção? Sub-20, a Seleção Brasileira é a nata, né? Então, foi um trabalho de excelência que eu fiz, porque foi tudo que a gente disputou, a gente foi campeão. Eu fiquei 1 ano e 5 meses à frente da seleção Sub-20. Primeiramente, é um trabalho mais fácil, desde que você tenha em torno de vocês pessoas ao seu lado para te ajudar na captação ou na convocação dos bons atletas. Então, na seleção brasileira, você tem todos os grandes clubes do futebol brasileiro, né, e hoje alguns jovens já jogando no exterior, com a disponibilidade para você ir lá buscar e vir trabalhar com você. Então é só você não errar na convocação. E assim a gente fez. Em 2011 a gente fez uma baita de uma seleção essa que todos os jogadores estão jogando. A seleção foi campeão sul-americana e campeão mundial, e que a gente tem jogadores como Neymar, Lucas, Oscar, Felipe Coutinho, Danilo, Alexandro, Juan zagueiro, Casimiro, Fernando, que está no mundo árabe, né? O Alan, o Dudu, que está no Palmeiras o hoje, Henrique, que tá aqui o Henrique agora. Almeida, que está comigo, que inclusive nessa competição, ele foi, quando a gente foi campeão mundial, ele foi eleito o melhor jogador do mundial, né? Negueba, né? Eu falei do Dudu, que está no Palmeiras hoje, né? O Willian José, que está muito bem, né? na Espanha. Foi uma geração de ouro. Foi uma geração espetacular essa seleção. Eu tive essa oportunidade de trabalhar com esse grupo, né? Então a experiência ela foi enorme, mas eu te confesso que é um trabalho mais fácil, porque você trabalha realmente com talento. É só você colocar a sua ideia de jogo, promover treinamentos com qualidade e a aceitação do grupo, né? Então hoje eu digo que a gente fez um trabalho de excelência na seleção Sub-20 do Brasil. Eu queria perguntar, qual que é o estilo de jogo do senhor? O senhor se adapta mais ao clube, ou o senhor já chega e fala assim, esse é meu estilo de jogo, eu quero passar dessa forma? Não, eu tenho uma forma que eu gosto de jogar, né? Praticamente é jogar com a linha de 4 atrás, né? Com 2 laterais e 2 zagueiros, e jogar com 3 atacantes. O posicionamento do setor do meio de campo, em alguns momentos,
tem uma variação em função do clube onde estou trabalhando. Por mais que eu goste de jogar de uma determinada forma, principalmente quando você pega um clube no meio de uma temporada, você tem que se adaptar às qualidades da equipe, né? Mas como, por exemplo, agora eu estou começando uma temporada no Goiás e tenho participação efetiva nas contratações de jogador, eu já tento trazer jogadores com a característica da forma como eu gosto de armar a equipe, né? Então é a linha de 4 com 3 atacantes, de preferência 2 atacantes de beirada, igual ano passado a gente tinha o Michael e um atacante mais centralizado, e a disposição do setor do meio de campo, em alguns momentos joga com 2 volantes e um meia de ligação, ou faz uma trinca ali, um volante centralizado e 2 volantes de beirada, que tem característica de meia para bater na frente e voltar, né? Então essa é a forma, né? Eu gosto de jogar nesse 4-2-3-1, né? Ou no 4-3-3, com essas pequenas variações de posicionamento dos jogadores do setor do meio de campo. Eu gostaria de fazer aqui uma pergunta. Eu posso dizer que eu sou São Paulino. Sou São Paulino, é meu time do coração. E eu lembro que o senhor dirigiu São Paulo, o senhor foi campeão da Copa Sul-Americana em 2012, o último grande título do Tricolor. E como é que foi? Eu lembro que eu estava vendo aquela final, aquela competição, como é que foi o bastidor de estar ali naquela final, aquele clima? Todos sabemos a polêmica que teve aquele momento. Para mim foi uma experiência enorme, foi um ano para mim mágico em 2012, primeiramente peguei o São Paulo numa situação muito difícil dentro do Campeonato Brasileiro, estava em 12º colocado. O São Paulo, numa sequência de 4 anos sem disputar a Copa Libertadores, né? E a gente conseguiu, em pouco tempo de trabalho, dar uma arrancada, tirar o São Paulo de 12º colocado, e a gente terminou dentro do Campeonato Brasileiro em 4º colocado. Então ali a gente já segurou ao São Paulo uma Libertadores no ano seguinte, né? E além disso a gente fez uma excelente campanha na Copa Sul-Americana, passando. A Sul-Americana era disputada da forma diferente como é hoje é só mata-mata, mas tinha uma primeira parte que era de grupos, a gente fez essa parte de grupos, passamos, e depois começou o mata-mata. E para a gente foi emocionante, porque também o São Paulo vinha, né, depois da sequência do tricampeonato brasileiro, depois também estava ali há 4 anos sem ganhar um título. Então, juntava, né, aquela obrigação de vitória naquela final, né, do coroamento de um trabalho, com a equipe jogando muito bem, né? Então, da forma como eu gosto de jogar, eu tinha o Lucas jogando pelo lado direito muito bem, e do lado esquerdo o Oswaldo num momento muito bom, 2 atacantes como opção, o Luiz Fabiano e o William José, um meia de ligação que estava num momento muito bom, que era o Jadson, 2 volantes ali com qualidade, a gente tinha o Denilson, o Wellington, que hoje está no Atlético Paranaense, ainda o Casimiro como opção. Então a gente foi passando por fases, e a equipe ela foi crescendo durante a temporada, e a gente chegou nessa final com o Tigres, com a equipe muito bem montada, todo mundo muito bem na parte física, entendendo o conceito do nosso jogo, e a gente fez um primeiro tempo espetacular contra o Tigres. A gente fez 2-0 e era para ter sido 3-4 no primeiro tempo. No finalzinho do primeiro tempo, teve um lance do Lucas com o lateral esquerdo, né? O lateral esquerdo batia muito, e numa dessas entradas ele deu uma cotovelada, o Lucas sangrou o nariz e terminou o jogo com um algodão ali, né? Então, quando terminou o jogo, o Lucas passa por esse lateral que deu a pancada nele, tira o algodão e mostra para ele, fala alguma coisa. Aí ele dá um empurrão no Lucas, chega um jogador nosso, vem o jogador do Tigres, eles já estavam com a final perdida, e cria-se primeiramente um tumulto dentro do campo. Então, ali dentro do campo foi fácil, a gente separou, não, vamos embora dessa. Quando a gente desceu para o nosso vestiário, e o Tigres desceu para o vestiário deles, teve uma pancadaria generalizada deles com seguranças do São Paulo e alguns policiais. E eles foram para o vestiário. Por dentro do vestiário deles, a gente já estava dentro do nosso vestiário, mais ou menos no espaço como essa aqui de palestra, a gente sentado com os jogadores, e eles tentando invadir o nosso vestiário para a confusão, né? Eu me lembro muito bem que a briga foi muito feia, que nesses momentos que a porta abriu, passou um segurança do São Paulo com um braço fraturado perto da gente, né? Eles foram no vestiário, arrancaram as tábuas de vestiário, que se viu como arma, e teve uma pancada muito forte ali, né? Tanto com segurança, aí chegou os policiais, né? Quando chegou os policiais,
Quando chegou os policiais, passa ali, Lucão, desculpa. Tranquilo. Chegaram os policiais, abafaram, só que aí eles não voltaram para o segundo tempo, né, alegando que teriam sido não tinha agredidos. condição de voltar, que não tinha sido agredido, mas na realidade eles queriam melar o jogo. Eu acho que o legal é que nesta final estava todo o staff da Conmebol assistindo o jogo, né? Então ali, né, depois de muito tempo, a gente voltou para o campo e a gente foi decretado como campeão, merecedor desse título. E é um título que eu tenho hoje com muito orgulho, que eu boto no meu currículo, valoriza muito o meu currículo. Neste mesmo ano eu fui eleito o melhor treinador, né? Treinador da competição, né? Então é um título também que eu guardo muito bem. Então é uma história feliz porque a gente ganhou o título, a equipe jogou bem, mas ficou uma manchazinha por causa da confusão que tem. Conta, né? É chato quando tem briga. Exatamente. Falando um pouco sobre a situação atual, o Ney agora está começando a temporada aqui no Goiás e o Goiás acabou tendo uma ótima campanha no campeonato ano passado, chegou até a almejar Libertadores por um certo tempo. Eu queria saber quais são as suas pretensões para essa temporada. A pretensão de fazer uma campanha, primeiro em relação ao Campeonato Brasileiro, uma campanha melhor do que ano passado. A gente não entrar no Campeonato Brasileiro, né? Ano passado o Goiás disputou o Campeonato Brasileiro depois de estar 3 anos na Série B. Então a fala era disputar o Campeonato Brasileiro para não cair. Então a gente quer dar, e a gente terminou o campeonato em 10º colocado. Então a gente quer dar um salto esse ano, né, lutar por coisas melhores. A gente fechou o campeonato passado nas 2 últimas rodadas com a possibilidade real de vaga na Libertadores. Conseguimos uma vaga na Sul-Americana. Então o grande sonho nosso esse ano é disputar bem no Sul-Americana, lutar pelo título, disputar uma boa Copa do Brasil, lutar pelo título do campeonato estadual e no campeonato brasileiro fazer uma campanha melhor do que a gente fez, né? Que foi o de 10º colocado. Se a gente conseguir esse objetivo, a gente fica muito próximo de colocar o Goiás numa Copa Libertadores. A gente sabe que isso é muito difícil pela qualidade das equipes que a gente vai enfrentar, mas tem condições, mas a gente tem condição para isso, né? E a gente acredita muito no trabalho, na estrutura do clube que aqui tem, nas contratações que estão tendo nesse início de temporada e no nosso trabalho de campo. Então é isso, pessoal. Estive aqui com o Ney Franco. Gostaria de agradecer muito a ele pelo tempo Beleza. que ele nos propôs. Um abraço, até a próxima. Abraço, prazer.